Mas, Maria, eu queria que você me explicasse o chavismo, né? Como é que pode, as eleições foram neste domingo, as eleições regionais na Venezuela foram vencidas aí pela situação. Como é que um país que está numa situação de extrema pobreza, população sem emprego, inflação nas alturas, ou seja, um cenário político, social péssimo, como é que o eleitor vai lá e vota no mesmo candidato, Zé Maria, o candidato do governo? Não tem alternância de poder na Venezuela com todo esse cenário. Que marqueteiro que consegue fazer um cenário como esse, Zé Maria? Pois é, olha, eu conversei aqui com pessoas que conhecem a Venezuela e está cada vez mais difícil conhecer a Venezuela, né? Informantes do governo, inclusive militares que ficam na Venezuela, passam informações e me dizem aqui, pessoas do governo e da inteligência, de que está cada dia mais difícil, por exemplo, de saber qual é realmente o poderio de armas que detém a Venezuela. Eles sabem que existem sim caças, carros de combate, muita arma na Venezuela. Eles não sabem o grau de manutenção desses aviões e desses carros de combate, eles não sabem, não conseguem informações exatamente porque o regime se fechou muito. Mas respondendo objetivamente à sua pergunta, porque não há uma oposição. Os partidos de oposição foram desfeitos. Quando aparece o nome de oposição, o governo que está estabelecido lá imediatamente desfaz a oposição. E, por último, a gente não sabe a realidade dessa eleição. Não sabe se os votos realmente aconteceram naquele sentido, né? É um país onde o judiciário está também instrumentalizado, o legislativo, então é porque não há eleição. Isso aí é só faz de conta. Uma verdadeira democracia, ela precisa de outros pressupostos além da eleição. A eleição é importante, sim, mas tem que ser uma eleição livre, democrática, com a possibilidade de apresentação de candidaturas, uma campanha livre, né? Por outro lado, além da eleição livre, a democracia precisa de uma imprensa livre, que não há por lá, e os poderes funcionando, o poder legislativo, o judiciário, e isso não acontece na Venezuela. O que surpreende também é o tempo que esse vizinho, né, Venezuela, ficou nesse estado. A população está sofrendo muito. Tem uma elite, sempre tem uma elite que está no governo, que passa muito bem, que vai muito bem, principalmente a elite ali que apoia o governo, mas a população está sofrendo muito. Políticos voltaram de lá da divisa com o Brasil, na Operação Acolhida, assustados ali com a incerteza que tem na Venezuela e de como chegam ao Brasil os venezuelanos fugindo do regime, né? É muito sério e está demorando demais e não tem nenhuma expectativa de conclusão ali ou de uma solução à abertura da Venezuela. Sem dúvida, numa eleição presidencial, a gente observa agora o presidente Bolsonaro, o maior temor dele nesse momento, de fato, a inflação, desemprego. Porque a questão econômica, numa eleição presidencial, em geral, o cidadão faz uma análise da vida dele, né? A minha vida melhorou, piorou, e ele vai lá e vota contra mesmo. Isso aí não é um Brasil, isso é no mundo, né? Nós observamos na crise europeia, aquela forte crise, a recessão europeia, os governos mudaram praticamente todos. Todos os países que estavam numa situação econômica difícil, o eleitor vai lá e troca mesmo, porque ele imagina aí que poderá haver uma mudança naquele ritmo da economia, né, na política. Observamos aqui, mesmo aqui na América Latina, e misteriosamente lá, toda a eleição, com todo esse cenário que você falou, pobreza, fome, e o Maduro vence a eleição, impressionante. Mas eu não diria que ele venceu as eleições, porque a gente não tem informações de como foram feitas as eleições, se os votos realmente são reais, né? O regime fechado tem essa dificuldade. E há aqui na América Latina inteira, e talvez uma tendência no mundo, de oposição, de renovar mandatos, né? Há um sinal de alerta ligado aqui no governo e na equipe política do presidente Jair Bolsonaro. Eu diria o seguinte, que nós vamos, no ano que vem, para uma eleição importantíssima. Vide o que acontece atualmente na Argentina, exatamente em decorrência de eleições e de uma eleição onde o presidente eleito agora, o Alberto Fernandes,
ele colocou o país numa dificuldade muito grande. Está no fundo do poço, com tendência a piorar com essa história de congelamento e de guinadas no mercado, proibição de exportar carne, né, que é um produto da Argentina muito valorizado. Essa situação acaba piorando. Então, as eleições do ano que vem serão muito importantes exatamente nessa definição de rumos para o país.